No dia 12 de junho de 2019, a artesã Francisca Naide passava o 32º Dia dos Namorados junto de seu marido, um militar da aeronáutica chamado Joenil Queiroz. A data, que devia ser marcada por muito amor, carinho e presentes, acabou tendo um desfecho trágico por conta da obsessão e do ciúme que o militar sentia pela esposa. Naquele dia, no prédio onde o casal morava, um casal de homens que costumava ser vizinho de Francisca e Joenil, mas havia se mudado há 10 meses, decidiu retornar ao edifício brevemente. Os homens pensaram que iam fazer uma visita rápida, pegar alguns pertences e rever a família e os amigos, depois retomar os seus planos para um jantar romântico no novo apartamento. Porém, antes de irem embora, eles foram abordados pelo militar, esposo da Francisca, que estava completamente cego, acusando um dos homens de manter um relacionamento com a sua esposa. A acusação era totalmente absurda, mas ninguém conseguiu impedir o militar de cometer um dos crimes mais chocantes que o Distrito Federal já foi palco, acabando com 2 famílias ao mesmo tempo. Mas, antes de acompanhar esse vídeo, eu tô aqui com a Gaia para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de violência contra a mulher em geral e feminicídio. Eu tenho mais de 200 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você conhece algum caso que queira que eu traga aqui no canal e que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo! Francisca Naide de Oliveira Queiroz tinha apenas 57 anos quando tudo aconteceu em junho de 2019. Ela vivia com o marido em um apartamento na quadra 1405, no Cruzeiro Novo, no Distrito Federal. Francisca era artesã e expunha seus crochês em feiras ao redor da cidade. Com o dinheiro que ganhava, ela conseguia pagar as contas da casa e ainda ajudava seus filhos financeiramente. A Francisca tinha 2 filhos, já maiores de idade, uma jovem que morava em Natal e um rapaz que morava em Brasília. Ela ajudava o filho mais velho financeiramente e também pagava a faculdade da filha mais nova, sendo considerada uma mãe muito guerreira. Francisca era casada há mais de 32 anos com um militar da reserva da aeronáutica chamado Joenil Bonfim de Queiroz, de 56 anos. Seu Queiroz, como era conhecido, era considerado um homem educado e sempre amável pelas pessoas que o conheciam. Antes de ser militar, ele já havia sido pastor em uma igreja, era uma pessoa muito religiosa e também atuava como síndico do prédio onde morava com a mulher. Fora de casa, o Joenil Queiroz e a Francisca eram sempre vistos de mãos dadas. Ele lhe dava apelidos fofos e fazia questão de ser muito educado com os vizinhos. Alguns contam que a simpatia era tão exagerada que parecia ser superficial. O militar tinha a necessidade de se sentir querido pelos outros e vivia compartilhando mensagens religiosas no grupo do condomínio. Porém, dentro do apartamento do casal, seu comportamento mudava drasticamente. Seu Queiroz era um homem ciumento e agressivo, obcecado pela companheira. Apesar de nenhum vizinho ter escutado brigas entre eles, pessoas próximas disseram que a vida da Francisca com o Joenil sempre foi de puro sofrimento. Brigas constantes,
agressões físicas e verbais infligiram a ela por mais de 3 décadas. Mesmo quando o homem estava trabalhando, era possível ver carros da aeronáutica circulando o prédio. Era o juvenil vigiando a esposa. Ela perdeu totalmente a liberdade nos anos em que passou junto com o homem, precisando receber pessoas em casa apenas quando o marido estava fora. Uma amiga da Francisca contou que ela era constantemente agredida por ele e uma vez chegou a pedir socorro para ela, dizendo que o casamento não estava indo bem e que o esposo era agressivo, obcecado e ciumento. Por conta desses comportamentos, a Francisca chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o juvenil por violência doméstica. Em outubro de 2018, ela foi até a delegacia e contou que o marido a agrediu e quebrou seu celular. O inquérito foi concluído em março de 2019 e a justiça tornou o militar réu pelos crimes de injúria, dano e vias de fato. No entanto, no mês seguinte, a Francisca desistiu do processo contra o marido, alegando que eles estavam tentando se reconciliar e estariam fazendo acompanhamento psicológico. O Ministério Público então propôs um acordo ao militar. Se ele prestasse 20 horas de serviços à comunidade, não teria que responder pelos crimes. A proposta foi aceita e o caso arquivado. Infelizmente, a Francisca estava presa em uma relação abusiva e não imaginou que uma tragédia estaria prestes a acontecer. Para entendermos melhor a história, precisamos voltar um pouco no tempo. Cerca de 10 meses antes do caso, a Francisca era vizinha de um casal de homens que viveram no prédio por 2 anos, e ela era conhecida deles. Francisco de Assis Pereira da Silva, de 41 anos, e Marcelo Soares Brito, de 40 anos. Eles eram casados e estavam juntos há 7 anos. O Marcelo era gerente de vendas e o Francisco era estudante de gastronomia, pois pretendia abrir um restaurante e, enquanto estudava, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Como a Francisca expunha os seus crochês em feiras pela cidade, quando o marido não podia levá-la de carro, ela contratava os serviços de Uber do Francisco. E foi aí que eles ficaram mais próximos, no sentido de amizade, uma vez que ela tinha o número pessoal do Francisco para fazer as corridas, já que era uma pessoa de confiança, um morador ali do prédio. Porém, eles perderam o contato quando o casal se mudou do apartamento, enquanto o novo lar não ficava pronto. Os 2 homens iriam receber o novo lugar que compraram em poucos meses e estavam com muitos planos futuros, já que iriam abrir o restaurante juntos. No entanto, na época em que ainda moravam no mesmo apartamento que a Francisca e o juvenil, após ver mensagens do Francisco no celular da esposa, o militar começou a desconfiar que eles poderiam estar tendo um caso. A acusação de traição do juvenil era absurda, não só pelo fato do Francisco ser casado com um homem, mas também porque a Francisca era muito devota à família. Ela tinha muita dependência emocional do marido e era incapaz de abandoná-lo, disseram os familiares. Além disso, ele sempre a vigiava. E se a mulher não tinha brechas nem mesmo para traçar o próprio destino, teria muito menos para incluir outro homem em sua história. Porém, o seu Queiroz colocou na cabeça que o Francisco e a Francisca estavam tendo um caso, e a paranoia foi só aumentando com o tempo, até que o pior aconteceu quando o casal decidiu voltar ao apartamento no dia 12 de junho de 2019, no Dia dos Namorados. Naquela data, o casal Francisco e Marcelo tinham planos de fazer um jantar romântico e trocar presentes no novo apartamento. Mas, antes disso, eles iam buscar um computador que havia ficado na antiga residência. No apartamento agora moravam outros parentes deles. Então, após uma visita e uma longa despedida, eles iriam ir até o novo lar e seguir com seus planos.
Porém, quando estavam indo embora, acabaram encontrando a Francisca e o seu Queiroz voltando para casa. A alegria que o casal estava se dissipou quando viram o olhar furioso do militar, que deixou a esposa em casa e depois voltou armado para onde os dois estavam. Joenil Queiroz abordou os homens carregando a arma que usava para trabalhar, xingou o Francisco e os fez subir até o apartamento em que morava com a mulher. Ele disse ao Francisco: "Sobe agora, que eu vou te mostrar o que um homem faz com quem mexe com mulher casada." Eles ficaram espantados, mas seguiram tudo o que o Joenil mandou, subindo até o 3º andar, entrando na casa e se sentando no sofá da sala ao lado da Francisca. Sob a mira da arma, o Francisco foi acusado pelo síndico de ter um caso com a sua mulher. O casal achou a hipótese absurda e o Francisco apenas disse que não assumiria algo que nunca fez. Apesar de continuar obsessivamente com a acusação, o seu Queiroz não parecia estar tomado de raiva. Ele conversava em tom equilibrado e nenhum dos seus movimentos indicava o fim que ocorreu minutos depois. Porém, os 3 reféns perceberam que uma tragédia aconteceria e foi nessa hora que o Marcelo começou a gravar toda a cena pelo seu celular em um vídeo de 9 minutos de duração. Joenil diz que quer esclarecer a situação e a todo momento o Marcelo pede que ele se acalme e que não houve traição alguma. Porém, o seu Queiroz diz que tem imagens de encontros entre a esposa e o Francisco, e nessa hora a Francisca tenta pegar o celular para gravar também, mas o marido diz que se ela fizer isso, ela perderia a vida naquele momento. Você pegar esse telefone e mostra, tô te falando, ligar pra polícia, Seu Queiroz, vou fazer eu, cara, você entrou na minha vida, desgraçou minha vida. Só tô te falando isso. Eu pra mim tanto faz, tá com você. Pra mim é a mesma coisa. Calma, vamos resolver as coisas. Não, tá resolvido. Na gravação, é possível ouvi-lo chorando, e o Joenil pergunta se o Francisco assumirá o relacionamento, mas a Francisca afirma que ele não fez nada. Nesse momento, o Joenil carrega a arma e dá para ouvir o barulho das balas. Joenil então pergunta mais uma vez se o Francisco vai assumir, e o Francisco pede ao companheiro que qualquer coisa avise os seus pais que ele os ama, e então o Francisco começa a rezar Ave Maria em voz baixa. Seu Queiroz. Marcelo repete que não houve traição, mas o Joenil pede que ele se sente e diz: "A gente vai resolver assim." E nesse momento, 5 disparos são efetuados. O primeiro tirou a vida de Francisco, e o seu companheiro, desesperado, tentou sair do local para se salvar, quando escutou mais tiros e a Francisca gritando. Nesse momento, Joenil havia ceifado a vida dos dois. Marcelo saiu correndo do prédio e escondeu-se em um ponto de táxi. Quando Joenil Queiroz saiu atrás dele, a polícia já estava o esperando. Ele foi preso em flagrante minutos após o crime e foi levado para a delegacia. O SAMU foi chamado no local, mas infelizmente a Francisca já estava sem vida, já que havia sido alvejada por 4 disparos. E o Francisco foi levado pela ambulância, mas faleceu no percurso, já que foi alvejado na cabeça. Na delegacia, o Joenil prestou seu depoimento e continuou relatando a história fantasiosa de que a esposa estaria tendo um caso com o ex-vizinho. Ele disse que descobriu a relação em 2017 e pediu para que a Francisca não visse mais o Francisco. Porém, em 2018, o Joenil ficou sabendo que o caso não foi interrompido. Nessa época, o casamento não ia bem e a mulher chegou a morar com a filha só para não ver o marido mais. Mas, um tempo depois, eles reataram a relação. Em abril de 2019, Joenil conta que teria flagrado mais uma vez uma conversa em tom de romance entre os dois, que ocasionou mais uma briga.
O militar disse à polícia que a Francisca chegou a confessar que se encontrava escondido com o Francisco, mas isso não passava de paranoias do homem. Sobre o crime, o juvenil contou que, em um certo momento, teria sido chamado de chifrudo, e ele também relatou que, após efetuar os disparos, aguardou a chegada da polícia embaixo do bloco. Marcelo, agora viúvo de Francisco, também prestou seu depoimento e contou que eles não tiveram ação para se defender, pois o medo os paralisou. Ele afirmou que ficaram pasmos ao ouvir as acusações sobre a traição, já que nunca imaginaram que seria esse o assunto que o juvenil queria tratar com eles. Quando a família do Francisco recebeu a notícia do crime, eles ficaram em pânico e pediam apenas por justiça, pois o que o militar fez com o Francisco foi uma monstruosidade. Marcelo estava tão mal por ter perdido o marido diante dos seus olhos que não conseguiu contar aos pais o ocorrido, pedindo para sua irmã relatar o que tinha acontecido. Em junho de 2019, com o juvenil preso no comando da aeronáutica, a justiça decidiu mantê-lo preso por tempo indeterminado, já que ele demonstrava notória frieza. Já em maio do ano seguinte, a justiça decidiu mantê-lo preso preventivamente, já que a aplicação das medidas cautelares não protegiam adequadamente a sociedade. O julgamento do juvenil Queiroz aconteceu em dezembro de 2021 no Tribunal do Júri de Brasília, 2 anos e 5 meses após o crime. Ele respondia por 2 homicídios qualificados por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, além do óbvio que é o feminicídio. Ele então foi condenado a 30 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pelos crimes contra Francisca Naide e Francisco de Assis. Já em dezembro de 2022, Juvenil Queiroz foi expulso da Força Aérea, após ser julgado pelo Conselho de Disciplina. Com a exclusão do quadro de funcionários da corporação, ele foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumprirá seus 30 anos de pena. O corpo de Francisca Naide foi sepultado na manhã do dia 14 de junho, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília. Em cerimônia restrita a familiares e amigos, o velório ocorreu com as portas da capela parcialmente fechadas, onde os presentes pediam privacidade. Já Francisco de Assis foi velado e sepultado em Teresina, no Piauí, a sua terra natal, onde ninguém acreditava no que tinha acontecido. Após perder o marido, o Marcelo, o único sobrevivente do ataque, disse em entrevista que não tirou a aliança que usava. Naquele dia dos namorados, iria presentear o Francisco com um perfume, porém, como não conseguiu lhe entregar o presente, pediu que passassem o perfume no corpo dele para o velório. Nas redes sociais do militar Juvenil Queiroz, muitos internautas ainda expressam sua revolta nos comentários das publicações e também fazem homenagens para Francisca Naide. As vidas de Francisca e Francisco foram interrompidas no mesmo dia pelas mãos de um homem ciumento e obsessivo que cometeu uma monstruosidade apenas por desconfiar de uma traição que nunca existiu. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Francisca Naide de Oliveira Queiroz foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo.
Beijos!